A IPI de São Luís do Purunã está no ar com a celebração das famílias. Olá, graça e paz a todos, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos dando início à nossa live e hoje nós estamos fazendo de uma maneira diferente. Nós deixamos uma programação já agendada e a gente não vai conseguir fazer a reação aos comentários simultâneos. Então a gente vai ter um momento de ouvir uma canção, ouvir a palavra de Deus e a gente não vai interagir com os comentários, tá bom? Então nós vamos iniciar com uma oração essa celebração. Quero convidar você a orar junto comigo, a se colocar diante do Senhor, apresentar essa noite diante do Senhor, diante do nosso Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por estas vidas que estão conosco nesta noite. Abençoe, Deus, a vida dessas que participam dessa celebração esta noite e que o Senhor engrandeça, derrame da tua graça, do teu poder, do teu bálsamo sobre cada uma das famílias. Assim nós oramos nessa noite e nós fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Que seja amém e amém. E eu quero convidar você, então, a ouvir essa canção e daqui a pouquinho a gente volta já com um momento da gente partilhar a palavra de Deus, tá bom? Então vamos ouvir essa canção e a gente já volta. O nosso Salvador, poderoso grande Deus, para sempre é o seu amor, e chamas pra ti os que são teus. O teu trono está no alto dos céus, mas vive no meio de nós. Quando em severa tentação, nos salvou da forte mão. Som da sua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor, a minha vida há de passar. Mas seguro estou em tua graça, vou descansar. Resgatados pela sua cruz, preservados em amor, que pela graça que há em ti concedeu-nos o favor. 4 solas mais um. Somente Cristo, somente a Escritura, somente graça, somente fé. Por isso, e não menos, somente a Deus glória. Solas são somentes, são da eternidade sementes. Solas comunicam nada além, nada quem. A Escritura que do Cristo testemunha. Cristo que da Escritura surge a nós. Como texto que vira vida, vira a vida. Vida que vira testemunha do Cristo da Escritura, do Cristo da vida. Graça que é poesia, do amor incondicional, irresistível. O abraço oferecido ao coração esquecido, o perdão concedido ao que se sabe perdido. O olhar terno do eterno, a lágrima que lava o rosto do pai feliz pelo filho sumido, que no colo do pai encontra abrigo. Graça que o coração duro encanta, aquece, emudece, espanta. Graça que é perdão, que agride a razão,
loucura e escândalo da cruz. Amor perfeito que a fé conduz. E nela encontra novo chão, onde não chega razão. Fé que é caminho, onde nunca se está sozinho. No Cristo inicia, anda, termina. Sola que pisa o caminho. Verdade que consola e confronta. Vida que em tudo transborda. Vida que em Cristo tudo transforma. O som da sua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz é de reinar. Tal como o vapor, a minha vida de passar. Mas seguro estou em tua graça, vou descansar. Volto a olhar e vejo o caminho que destruiu. Tanta coisa, tudo se foi, e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou. Então caí. Coração aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou. E então caí. Tua voz eu posso ouvir, dizendo para eu me acalmar, que nada está perdido, que tudo novo se fará, que na verdade é você o alguém maior que revelou toda a mentira e me despedaçou. Então sou teu, tua luz vai me encontrar.
tua graça me dá, e a esperança vai renascer. Tua luz vai encontrar, tua graça me dá, e a esperança vai renascer. Então voltar. Estava sem áudio. Muito bem, estamos de volta e eu quero já pedir para você preparar o seu coração para nós ouvirmos a palavra de Deus. E é o momento de a gente preparar o nosso para entender aquilo que Deus tem para o nosso coração. Rapidinho, depois da vinheta, eu já volto com vocês. Momento da Palavra de Deus, com o reverendo Wilson Adurê. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Pois bem, nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero convidar você já a abrir o texto de Deus, texto que nós vamos ter a nossa meditação nessa noite. E eu quero pedir para você abrir o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Esse é um texto que nós temos da palavra de Deus, que nós vamos ouvir e refletir nesta noite. Eu quero pedir para você abrir, eu vou pegar aqui o meu texto. A palavra de Deus está aqui comigo. Peço para você abrir também o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Esse é um texto que a gente possivelmente já ouviu, conhece esse texto. E é ele que nós vamos utilizar para nós meditarmos nessa noite. Vamos lá. Eu quero ler com você. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí Jesus continuou. Havia em certa cidade um que não temia a Deus e respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha a ter com ele, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me impôs, julgarei a sua causa para que não suceda, a fim de que ela venha me molestar. Considerai no que disse aquele juiz iníquo. Não justiça aos seus escolhidos, que a ele clamar dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho, achará fé na terra? Esse é um questionamento do Senhor Jesus. Quando vier o Filho do Homem, a fé na terra? Este é o questionamento do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração antes da gente continuar com essa reflexão, que o título é A Oração é um Ato. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela noite, te agradeço pelos irmãos e irmãs que estão junto conosco, transmissão. Que o nome de Jesus abençoe, abrindo-nos entendimento, fazendo-nos compreender a verdade da tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pois bem, esse texto ele é um texto que fala dessa questão da oração e o quanto ela é importante para a nossa vida, principalmente nesse momento de pandemia. Nós somos convidados a refletirmos sobre essa questão da oração, porque a oração é o único meio que nós temos de nós encorajarmos o coração, encorajarmos a nossa vida a respeito de tudo que nós temos vivido, tantas dificuldades, tantas situações desafiadoras que nós temos enfrentado. E é importante que nós tenhamos a oração como um meio, um alicerce, uma base para a gente seguir o Senhor. E a oração tem esse resultado, esta ação na nossa vida. Mas a gente pode pensar
esse texto, que é uma parábola que Jesus está contando, de não obedece a Deus, mas cumpre o seu dever social de responder aquela demanda daquela mulher. E Jesus pergunta, não faria isso? Será que Deus não faria este favor, essa situação a cada uma dessas pessoas? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos extrair essa primeira questão, essa primeira orientação da vida. Deus, justiça aquele que ora. Isso está no texto, está lá no final do texto. Deus faz justiça àquele que ora. Quem ora com convicção de que Deus responde às suas orações. E esse é o nosso movimento de oração. A gente tem que ter essa convicção diante de Deus de que Ele vai responder orações. Uma convicção no nosso coração, algo que nos impulsiona a acreditar que Deus responde às nossas. Lá no Salmo 120, no versículo 1, nós temos uma expressão que é interessante. Diz o texto lá, na minha angústia, clamo o Senhor, e Ele me ouve. Na minha angústia, eu clamo o Senhor, e Ele me ouve. O Salmo 120, versículo 1. Quer dizer isso, que a gente tem convicção de que angustiados, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Se a gente pensar também que Deus, a gente tem que orientar a nossa vida acreditando que Deus também, Ele responde e dá alívio às nossas preocupações. Quantas vezes estamos preocupados e aí a resposta da oração é um meio de sentir o coração. O versículo 1 do capítulo 4 do livro dos Salmos também nos diz, responde-me quando clamo, ó Deus, minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 4, versículo 1. O que esse salmo está nos dizendo e o que o salmista está nos apontando é uma situação da gente confiar e acreditar que Deus dá alívio à nossa situação, que Deus responde às nossas orações, a gente tem que ter essa convicção, e que também Ele alivia a nossa situação. E aí nós temos mais uma expressão bíblica para dizer para o nosso para dizer, lembrar a gente de que a gente supera todas as situações. Está lá no versículo 50, no versículo 2 do capítulo 55 do livro dos Salmos. Lá diz assim, atende-me, responde-me, sinto-me perplexo da minha queixa e ando perturbado. Você está dizendo para Deus, eu estou angustiado, eu estou perturbado, eu estou desesperado. É isso que o salmista está dizendo. Mas, por outro lado, a gente tem que ter essa convicção de que Deus faz justiça àquele que ora. A justiça de Deus está para a nossa vida. A justiça de Deus está para nós. Em segundo lugar, nós podemos pensar que Deus faz justiça àquele que ora continuamente. E é isso que esse salmista essa parábola está nos apontando. Porque aquela mulher estava ali continuamente clamando a Deus e se colocando diante daquele juiz, mesmo com os nãos, mesmo com as respostas desfavoráveis, mesmo com toda essa circunstância, ela estava se colocando ali. Então, orar quer dizer que Deus, eu creio que o Senhor me responde, que o Senhor me ouve. E a gente precisa ter essa disposição. E é interessante que quando a gente olha para os evangelhos, sobretudo o evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, no versículo 8, diz assim, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, que bate, se abre, ou abrir-se-lhe-á, né, diz assim o texto. E ali tem uma lógica para a gente, o que Deus tem para as nossas vidas. E essa lógica quer dizer o seguinte, Deus ouve as nossas orações, e a gente está continuamente diante dele. Veja, só recebe aquele que pede. Só encontra aquele que procura. E só abre-se alguma coisa para aquele que bate. Então existe um movimento ali, existe o que o texto, né, do Evangelho está nos dizendo, que existe um movimento. Não vai receber aquele que não pede, vai encontrar aquele que não busca, que não procura, e não vai se abrir para aquele que nunca bateu. Então veja que a gente precisa ser contínuo nisso. Porque a gente precisa dizer continuamente que a gente está ali, insistindo, assim como esta mulher está fazendo diante do juiz. Não foram 1, 2, 3, 4 vezes que ela foi. Ela foi insistentemente chegando diante daquele juiz, clamando, pedindo por algo diante do juiz. E ele mesmo disse, olha, depois de tanta essa mulher me importunar, eu vou responder a situação dela. E aí o texto diz, será que Deus não vai fazer isso também? E será que Deus não vai fazer isso de verdade? Porque só persiste aquele que tem fé. É isso que o texto está nos dizendo. Então vejam
que essa é uma ação contínua da nossa vida. Porque assim, primeiro, Deus faz justiça àquele que ora. Mas segundo, Deus faz justiça àquele que ora continuamente. Aquele que insiste na oração, aquele que é contínuo na sua insistência. Essa é uma necessidade. E agora, em terceiro e último lugar, para a gente pensar, a oração é um ato contínuo. E Deus faz justiça que ora continuamente e não desanima. Porque você pode orar continuamente durante um certo tempo e depois você pode desistir dessa insistência, pode animar. E é isso que esse texto está nos mostrando. Veja que Deus faz continuamente e não desanima, por quê? Porque o ânimo é uma fé madura. A coragem, a fé, a esperança é a característica de uma fé que está amadurecida, de um tempo de experiência, de caminhada com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Se a gente se lembrar do que diz Romanos 12, versículo 12, diz assim: regozijai-vos na experiência no domingo passado, sede paciente na tribulação e na oração perseverantes. Então a gente precisa ser, porque o próprio apóstolo Paulo está nos lembrando da necessidade dessa insistência na oração. Veja quanto isso é importante para que nós possamos experimentar a insistência e dessa fidelidade do nosso coração. Mas a gente tem mais um versículo que nos lembra, que está lá registrado em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Diz assim: perseverai na oração, vigiando ações de graças. Olha que interessante. Persevere na oração e não murmure. Persevere na oração e seja perseverante. É interessante isso, e pensar que o ânimo é característica de uma fé madura. Uma fé que não esmorece-se diante dos desafios, diante dos problemas. E é isso que esse texto está nos apontando. Perseverar, então, significa dizer: Deus, o Senhor pode não me atender, mas o Senhor continua, e eu continuo sendo apenas um servo, clamando pela sua ação, pela sua intervenção. Não desanimo, porque sei que o Senhor tem o melhor para mim, e a resposta que ainda não tive é o melhor nesse instante para mim. Esse é um ato que a gente precisa ter no nosso coração. Então, a oração, ela é um ato contínuo. A gente precisa insistir na nossa vida. E ela é uma oração contínua, e essa oração de contínuo faz Deus agir em nosso favor. Deus faz justiça àquele que ora continuamente e não desanima. Esse é a palavra que Deus tem para o seu coração nesta noite, para que você seja alguém perseverante na oração, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção e já eu volto orando com você a respeito de toda essa situação. Clame diante do Senhor, diante de algo que você está vivendo, e não desanime. Seja persistente em nome de Jesus. Nós vamos ouvir essa canção e eu volto já com você. Pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida ele entregou. Mesmo com falhas e
fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Talvez você esteja vivendo uma situação de dificuldade. Esse é o momento da gente colocar diante do Senhor toda a nossa inquietação, tudo aquilo que, de repente, como uma situação de sua vida insuperável. Seja persistente e seja contínuo. Coloque diante do Senhor. Vamos orar. Pai, é em nome de Jesus que nós estamos orando nesta noite. E nós entramos na tua presença e viva o caminho da tua palavra. Que o Senhor tome em tuas mãos, Deus, cada uma dessas vidas que estão nesta noite orando junto comigo nesse instante, Pai. Que em nome de Jesus
a intervenção do Senhor aconteça e haja, Deus, mudança, haja transformação, o agir do Senhor, aquilo que é favorável a cada uma dessas pessoas. Como a tua palavra mesmo diz, será que o Senhor encontrará fé na terra? E encontra, Deus, porque a fé está aí neste irmão, nesta irmã, nessa pessoa que ora junto comigo nesse instante, nessa pessoa que clama ao Senhor. Então, que em nome de Jesus, o Senhor esteja agindo em favor dessas pessoas e fazendo-as perceber que o Senhor está agindo em favor delas. É assim que eu oro, é assim que eu me coloco diante do Senhor e coloco cada uma delas na tua presença. E eu faço essa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém e amém, Pai. Muito bem. Você que está conosco ainda nesta noite, seja muito bem-vindo. De repente está chegando agora. E aí nós não estamos reagindo aos comentários porque a gente está fazendo essa transmissão, ela está já pré-gravada, então a gente não está reagindo aos comentários. Então, se você comentar, a gente não vai conseguir ver os seus comentários, tá bom? Pois bem, agora a gente vai pelos dízimos, as ofertas, e vamos colocar diante do Senhor a vida das pessoas que contribuído, quiser contribuir aí, ó, tá a conta corrente da nossa igreja, tá aqui do lado, ó, dá uma olhada aqui, a Caixa Econômica Federal, que é a nossa conta, e aqui embaixo, o Pix da nossa conta, tá aqui, ó, o Pix, que é a chave Pix, é o CNPJ do presbitério, então você pode utilizar, e a gente vai orar nesse instante, agradecendo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pelas pessoas com a tua igreja, com o teu reino, evangelho, que a igreja, Deus, embora esteja fechada, nós ainda temos, Pai, muitas coisas para fazer, e ainda temos muitas situações para a gente trabalhar. Então, por isso que em nome de Jesus, o Senhor tome, Deus, essas vidas na tua presença, tome cada uma desses homens e dessas mulheres que têm se colocado diante do Senhor, têm colocado diante do Senhor desejo de contribuir e tem contribuído, Pai. Abençoe cada uma dessas vidas. Assim nós oramos e assim nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite e fazemos essa oração em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Deus. Muito obrigado por vocês que têm contribuído, que Deus abençoe e que o Evangelho continue sendo expandido, que é o desejo do nosso coração, ainda que pela plataforma virtual ele seja estendido. E nós temos mais um recado, né? Eu vou colocar um vídeo aqui agora, que é de um recado que a gente tem aí, que é um recado que a gente tem já, a mesa diretora se reuniu recentemente, e nessa reunião nós decidimos que nós vamos voltar com algumas programações. E dentre essas programações é essa que a gente vai passar agora, tá bom? Então, ativo para vocês, que está disponível lá no Facebook esse informativo. Mas eu vou passar por aqui também para cada um de vocês. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. O vídeo não está vindo. Deixa eu ver. É o que está. Vamos ver esse aqui. Acho que esse aqui vem. Esse vem. Vamos lá, então. Esse aviso aí que a gente vai passar agora. Olá, tudo bem? Você que chega na nossa página no Facebook agora é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero compartilhar com você a programação que nós temos durante a semana na nossa igreja. Então, segunda, quarta e sexta-feira, nós temos reuniões de oração presencial, com um número limitado de pessoas. Então, as pessoas podem fazer a inscrição através dos links que são disponíveis lá nos nossos grupos de WhatsApp. Então, se você deseja participar de uma dessas celebrações, entre em contato com algum membro da igreja, comigo, com algum presbítero, para você poder pegar o link, para você fazer a reserva da sua vaga, para você participar dessa reunião de oração. Segunda, quarta e sexta-feira. E no domingo, nós continuamos com a nossa celebração online, a celebração das famílias. Então, fica esse convite para você. Você sempre é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e é sempre sinal de prestígio aqui da nossa igreja. Um grande abraço para você, fique com Deus e que você fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, tchau, tchau. Pois bem, é esse o aviso que nós tínhamos, né, e nós aí estamos compartilhando com você. Esse aviso é referente a essa atividade iniciando, uma reunião de oração, que é aqui na igreja, vai acontecer aí segunda, quarta e sexta, sempre vai ser dirigido por um presbítero ou por uma presbítera. E esse é o aviso que nós temos para compartilhar. Então, fique atento, né, a essa história que a gente tem vivido como igreja, e a gente tem tentado se readequar dentro dos limites do que a lei permite aqui no nosso município, no nosso estado. A gente não pode colocar mais pessoas do que o nosso templo comporta, que são 14 pessoas. Então, a gente vai fazer reuniões de oração em que as pessoas poderão participar. É este o aviso que a gente tem também. Tá bom? Então, a gente já terminando agora os avisos, a gente já caminha para o encerramento da nossa celebração. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco. A gente caminha para esse encerramento, a gente vai fazer a oração final e recebam a bênção aonde você está. Pai, nós te agradecemos pela noite, por esse momento especial,
pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs que participaram conosco nessa noite dessa celebração. Eu me coloco diante do Senhor, coloco esses irmãos diante da tua presença e nós fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus. Seja assim, amém e amém. Recebam a bênção onde você está. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo de Deus repousem sobre a tua vida, meu irmão e irmã, e que seja assim também com todo o povo de Deus. E sempre. Amém e amém. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Foi muito bom estar contigo, estar com você. E agora a gente vai encerrar com uma canção, e depois dessa canção a gente declara encerrada a nossa celebração. Um grande abraço para você, que você seja abençoado no nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Se você conhecer essa música, canta com a gente e canta alto. Vamos que vamos! Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Sua obra eu vou cantar. Que obra, hein? Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai no justo Deus. Canta comigo aí! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eita! Vai! E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Oh, ele trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz estou reconciliado.